1 João, capítulo 4, versículo 15 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a Deus. Facinho de entender, né? Amém? Nós estamos então nessa série de pregações a qual Deus tem nos guiado desde o capítulo 1, versículo 1 dessa primeira carta de João. Deus tem nos abençoado muito, pelo menos a mim estou sendo grandemente abençoado por conhecer cada vez mais e profundamente as Escrituras. Então é uma bênção mesmo nós podermos estar expondo uma carta inteira. Se assim Deus permitir, nós vamos chegar ao final, já estamos aí no penúltimo capítulo. É uma carta pequena, uma epístola pequena. Vocês já sabem algumas informações sobre ela depois de, se não me engano, 13, 14 pregações. Acho que essa é a 14ª pregação. Vocês sabem que ela é uma carta que foi escrita ali entre o ano 90 e 95, que ela é uma epístola circular, que João não se intitula nessa carta, ele não dá, o escritor dessa carta não escreve como Paulo escreve as epístolas: eu, Paulo, apóstolo, eu, Paulo, escravo de Cristo, assim como Tiago, eu, Tiago, escravo de Cristo, assim como Judas, que coloca o seu nome na carta. Mas a gente também sabe ali pelos pais da igreja que de fato a autoridade dessa carta é de João, o apóstolo. E é fácil você ver, porque se você lê o Evangelho de João e você lê a 1 João, vocês vão ver que elas até começam da mesma maneira. Elas começam da mesma maneira, e o conteúdo do Evangelho de João e 1 João também são os mesmos. Mas no Evangelho ele dá testemunho de quem Jesus é. Ele dá o testemunho a respeito de Jesus. E na primeira carta ele diz o porquê que o testemunho dele é confiável, é verdadeiro, e ele vem estabelecendo princípios de forma aspiral. Então ele vai, como eu sempre tenho falado e comentado com vocês, ele vai dar o argumento dele, de forma aspiral, mas ele vai aumentando essa espiral e volta no argumento e acrescenta um pouco mais, volta no argumento e acrescenta um pouco mais. Então você vai poder ver em todos os capítulos a semelhança dele estar se aprofundando sempre nos mesmos argumentos. Aqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos das trevas, aqueles que são filhos do diabo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que pertencem ao maligno. Ele fala sobre o anticristo e muitos anticristos que já existiam naquela época, e muitos mais hoje, que estão aí usurpando o trono de Deus, eles se intitulando os ungidos de Deus, Vocês sabem que a palavra Cristo significa isso, o ungido de Deus. Então todo aquele que diz que é um ungido de Deus, ele está dizendo que ele é o Cristo. Jamais um apóstolo ia escrever lá em qualquer livro da Bíblia, no Novo Testamento, a palavra grega Christos, ou na tradução no português, eu sou o ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então João ele vem estabelecendo o senhorio de Jesus Cristo. Ele vem nos dando muitas formas de reconhecer quem são os falsos profetas. Ele fala de maneira duríssima, ele fala daqueles que são filhos do diabo, aqueles que são filhos de Deus. Então ele dá um impacto muito grande. Lembrando que João ele é o apóstolo amado, todo mundo espera que a carta, as epístolas dele fosse uma carta falando só do amor de Deus, e de fato são. Tanto amor que ele fala sobre como reconhecer os falsos profetas. Se nós somos preenchidos desse amor, nós temos esse amor, nós pertencemos à luz, o que acontece? Nós também vamos combater os falsos profetas. Mas primeiro nós devemos olhar para dentro de nós, se nós de fato somos filhos de Deus, se nós pertencemos à luz, se nós temos as características que ele fala desde o começo, daqueles que andam na luz. Aqueles que andam na luz têm comunhão com os irmãos, aqueles que têm comunhão com Deus têm comunhão com os irmãos. Esse assunto ele vem falando desde o primeiro capítulo, e ele vai se aprofundando cada vez mais. O mandamento é este: que ame uns aos outros, mas não amar somente como a si mesmo. Amem como Cristo amou e se entregou por nós.
Então há um parâmetro de amar, há um parâmetro de qual nós devemos seguir nas nossas vidas, há uma maneira de viver, segundo a Bíblia está nos alertando, e nós podemos identificar isso em cada versículo, João se esforçando cada vez mais para bater de maneira duríssima nessa tecla dos falsos profetas, de você reconhecer quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo, mas ele também vem de maneira pastoral, chamando filhinhos, amados. Então ele dá aquelas pancadas e fiquem alertas, se mexam, vejam, observem, vivam uma vida espiritual, mas ele também vem acalmando os corações, mostrando que se você de fato é um filho de Deus, você pode ter confiança no Senhor, você pode estar certo que o Senhor te guardará até o final. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos dar uma revisada nos versículos que nós vimos na última pregação, já que faz 2 semanas que nós vimos esses versículos, e você pode acompanhar conosco aí na Bíblia, que é do versículo 7 ao versículo 14 deste mesmo capítulo 4, de maneira bem rápida, só para a memória bíblica de vocês saberem de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bem fácil de entender, né? São palavras profundas, mas é de fácil entendimento, porque de fato, aquele que ama, ama porque é nascido de Deus. O amor não é um esforço humano, não é de forma natural e não é nos parâmetros que nós queremos. Toda forma de amor é aceita, toda forma de amor não, é o amor de Deus, Ele é o autor do amor. Então quem pode ditar como o amor é o próprio Deus, né? Quem pode ditar as regras da criação é Ele, foi Ele que criou, Ele é o autor. Então aqueles que são nascidos de Deus, que não é por esforço humano, que não nasceram segundo a carne, que não nasceram pela vontade humana, assim como fala lá no Evangelho de João capítulo 1, que aqueles que nasceram de novo, nasceram do alto, que nem anotem lá no capítulo 3, do Evangelho de João, vai ser aqueles que nasceram do alto. Então esses que nasceram do alto são aqueles que podem amar, porque são nascidos de Deus. Veja que interessante, você ama porque é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, então você ama, porque você é preenchido do amor de Deus. Ele te ama de tal maneira que te salvou, que agora esse preenchimento transborda e passa também, transcende as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Versículo 8: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Obviamente, como pode uma pessoa ser indiferente? Como pode ser uma pessoa não ter compromisso com a igreja de Cristo, visto que a igreja são os irmãos e não um lugar, mas pessoas que se reúnem num lugar? Como pode então eu ser indiferente e dizer que posso seguir o meu caminho da minha maneira, se eu amo a Deus e amo os meus irmãos? Como posso amar à distância? Será que Deus te ama à distância? Será que o amor que nós temos que amar, que o parâmetro é o parâmetro de Cristo? O padrão, a altura do amor é o amor de Cristo. Ele nos ama de longe, Ele nos ama tão de perto que o Espírito Santo habita dentro de nós. Não é Ele está próximo de nós, Ele habita dentro de nós. Esse amor transborda de dentro de nós para fora. Então essa maneira que nós devemos amar os irmãos. Se não há amor, não conhece a Deus. E obviamente para você saber o que é amor, você precisa de conhecimento da palavra. Versículo 9 diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O Filho único. Deus só tem um Filho. O Filho único, unigênito, Jesus. Nós somos adotivos. Nós somos chamados por causa do sacrifício de Cristo a nos tornarmos filhos de Deus. Ele nos aceita como filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Então ele é o primeiro de muitos irmãos, mas é por meio de Cristo, o Filho unigênito. E dessa maneira Deus mostrou o amor dele a nós. Então por que eu amo as pessoas? Porque uma vez falhou, mas me pediu perdão, então eu amo. Porque faz as coisas que eu gosto. Porque me convém. Porque nós somos amigos. Não, o amor não é sentimento. O amor é decisão. O amor é mandamento. Por que eu amo? Porque Jesus é a manifestação visível do amor de Deus. E o amor de Deus é provado na cruz do Calvário. Deus entregou o seu Filho por amor de nós. Então nós temos a prova que Deus nos amou primeiro, que Ele de fato vive em nós e nós podemos viver por meio dele. Versículo 10: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vocês se lembram o que é a propiciação? A doutrina da propiciação, eu acho difícil alguém ser cristão e não conhecer isso.
Visto que essa palavra é tão usada no Velho Testamento e no Novo Testamento. Será que a pessoa lendo a Bíblia nunca teve curiosidade para saber o que é propiciação, sendo que é repetida tantas vezes? Paulo aos Romanos, agora João também. O que é propiciação? Aplacar a ira de Deus. Deus estava irado, a ira de Deus estava sobre toda a humanidade. Jesus veio e aplacou a ira de Deus sobre aqueles que Deus deu ao Filho. Se você tem alguma dúvida, leia João 17, o capítulo inteiro, que você vai ver muitas vezes Jesus repetindo: eu não oro pelo mundo, oro por aqueles que o Pai me deste. E ele repete essa questão daqueles que o Pai me deste. Então não, Jesus não veio para salvar todo mundo, Jesus não veio para abrir a salvação para todo mundo, não, é para aqueles que o Pai deu ao Filho. E estes que o Pai deu ao Filho, ninguém pode arrebatar da mão dele. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Senhor. Não é possível, eu não consigo, ninguém consegue. Não há nenhum tipo de poder na terra ou no mundo espiritual que possa arrebatar as ovelhas de Jesus. E Jesus deixa claro para os fariseus daquela época: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então não é assim como muitos acham, que a salvação está aberta para qualquer pessoa. Não, a salvação é algo de Deus, o amor é algo de Deus. Aqueles que amam são aqueles que foram salvos por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aplacou a ira de Deus sobre as nossas vidas. E outra coisa que até nós estávamos conversando no grupo de homens, pelo WhatsApp, que são perguntas muito recorrentes, mas é bem simples de entender. Não existe doutrina do duplo castigo. Não existe. Visto que Jesus foi castigado uma vez por todas pelos pecados daquele que ele salvou. Então vamos supor que houvesse perda de salvação. Vamos só supor por um minuto que houvesse isso na Bíblia, perda de salvação. Então há dois castigos: um que foi castigado em Cristo Jesus e o outro que vai ser castigado na pessoa quando ela vai para o inferno. Então daí de manhã o cara está salvo, de tarde ele está condenado, de noite ele pediu perdão, ele está salvo de novo e fica sendo salvo, perdoado, salvo, perdoado, salvo, perdoado. Salvação não vem pelo arrependimento. Salvação é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Porque visto que Jesus nos amou e se entregou por nós quando nós ainda nem éramos nascidos, Ele nos amou primeiro, é óbvio. Então daí Deus vai lá e castiga o pecado em cima de Jesus. Depois a pessoa perde a salvação e Jesus é irresponsável, porque Ele falou que ninguém arrebataria as ovelhas, mas arrebatou, né? Alguém se perdeu no meio do caminho, e o bom pastor não voltou a buscar, como a Bíblia diz que ele sempre volta a buscar, e a pessoa foi para o inferno e foi castigada de novo. Duplo castigo, uma vez em Jesus e outra vez na pessoa. Isso daí é injustiça. Isso sim é injustiça. Deus é misericordioso quando Ele salva quem Ele quer, porque todo mundo estava indo para o inferno. Mas agora, se houvesse perda de salvação, Ele castigava uma vez o pecado em Cristo e segunda vez na pessoa, aí não tem lógica, né? O pecado já foi pago e daí tem que pagar de novo no inferno? Como que pode uma coisa dessa? Não existe na Bíblia isso daí. Nós amamos porque Ele nos amou, entregou a sua vida por nós, mas por aqueles que o Pai deu. Por isso João escreve essa carta: identifique quem são salvos, quem são os filhos de Deus, identifique quem são os falsos, aqueles que adentram na igreja e se tornam líderes. Ele está falando de liderança de igreja. Eles adentram na igreja e se tornam líderes, tanto de tal maneira que ele fala bem assim: esses falsos cristos, esses anticristos saíram do meio de nós. Mas ele deixa claro que eles não eram salvos, saíram porque nunca pertenceram a nós, nunca foram um dos nossos. Eles estavam ali, pode chorar, pode gritar, espernear, pode fazer o que quiser, mas era um homem de tanta fé, mas chorava no tumulto, mas cuidava das pessoas. Saiu, virou um herege, virou um anticristo, não está mais sendo conduzido pela palavra de Deus. Saíram porque nunca foram dos nossos. E não é qualquer pessoa que sai da igreja, porque senão a gente não pode ser tão rápido a julgar. Julgue pela reta justiça, não julgue pela aparência. É isso que a Bíblia nos diz. Amém? Versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então é óbvio que se de fato Deus habita nas nossas vidas, nós estamos em Deus e Ele está em nós, vamos ter as características de alguém que é salvo. Não tem como escapar, não tem como fugir. O amor de Deus está tão profundo e tão forte nas nossas vidas que nós podemos estar de fato amando os nossos irmãos. E quem ama está também de fato aperfeiçoado aperfeiçoado no amor de Deus. Deu uma pane aqui na parada.
Versículo 13: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Qual que é a prova que Deus nos ama? Qual é a certeza que Deus nos ama? Qual é a segurança que nós temos que Deus nos ama? Porque temos o Espírito Santo de Deus. Versículo 14: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. A morte de Cristo tem poder para salvar todas as pessoas do mundo, mas só é eficaz naqueles que o Pai escolheu lá antes da fundação do mundo. Você pode não concordar com a palavra predestinação, o que tu não pode é tirá-la da Bíblia. Livre-arbítrio na Bíblia não existe, não tem essa palavra, mas predestinação tem. Você pode não concordar que Deus predestina alguém para a salvação, você pode discutir com ele o quanto você quiser. O que você não pode é arrancar essa palavra predestinação da Bíblia, porque ela existe e você pode observar com seus próprios olhos na sua leitura. Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus. E hoje vamos entender um pouco mais sobre essa questão do que é confessar a Cristo, do que é confiar no amor de Deus. Por que e como nós podemos confiar no amor de Deus e como nós podemos estar aperfeiçoados no amor de Deus de maneira que nós chegamos a ter um perfeito amor. O amor de Deus é tão grande na nossa vida que nos aperfeiçoa e chega à perfeição esse amor. Como nós podemos confiar e confirmar que Deus nos ama e que nós amamos a Deus a ponto de no dia do juízo estarmos em paz e esperarmos em paz, não mais tendo medo das coisas dessa terra. Por isso o título dessa palavra é Confiamos no Amor de Deus. E nós podemos ver ali do versículo 15, ponto a ponto, trecho a trecho. Amém? Amém. Glória a Deus. Sigam comigo então nas suas Bíblias. Você reconhece, sabe como é que você reconhece que uma igreja é bíblica? Sabe como é que você reconhece uma igreja bíblica? É só você chegar na hora da pregação e ver se os irmãos estão com a Bíblia aberta na mão. Sabe por quê? Porque se a pessoa que está pregando aqui na frente não expõe o texto, não tem por que eu ficar com a Bíblia aberta. Então não existe uma cultura nessa igreja de abrir a Bíblia e ver se o pastor está pregando realmente o que ele está dizendo. Então você não precisa seguir, nem no projetor e nem na sua Bíblia. E você não precisa nem fazer anotação, porque se você vai numa igreja que não prega a palavra, então não tem o que anotar, né? Vai anotar conversa fiada. Mas agora, quando há exposição da palavra, então sim, você vai ver trecho a trecho, parte a parte, e aposto que se você realmente se preocupa com a palavra de Deus, você vai começar a fazer as anotações, porque eu duvido muito que você consiga guardar tudo que eu falei até agora em apenas 19 minutos. Amém. Então vamos lá, versículo 15, diz assim a primeira parte: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Olha só que interessante, ele está falando, João está expondo aqui de maneira muito profunda a união hipostática. Obviamente que você que é um grande conhecedor da palavra de Deus e da história da igreja, sabe o que é união hipostática, né? As duas naturezas de Cristo unidas em uma só. Jesus, ele é humano, 100% homem, mas ele é o Filho de Deus, ele tem uma natureza divina. Então ele é 100% homem e 100% Deus. Isso nos primeiros séculos, já no século IV já foi resolvido. Não, mas Jesus era só um espírito que andava pela terra, porque se tivesse carne, não podia porque era pecador. Isso que os gnósticos falavam, porque a carne é má, a matéria é má. Não, a igreja veio e falou, não, ele foi sepultado, ele morreu, foi ressuscitado. João já deixa no capítulo 1 claro, não, nós vimos, eu vi, apalpei, eu estive próximo dele. Vocês se lembram que João dormiu no peito de Jesus? Então ele é 100% homem, ele nasceu, viveu e teve as mesmas tentações, se não mais, e também tribulações a qual nós também estamos sujeitos, e ele também morreu e ressuscitou, mas ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Então se alguém confessa publicamente, e quando fala aqui a palavra confessar é dizer a mesma coisa, mas dizer a mesma coisa, ou seja, eu dizer publicamente que Jesus é o Filho de Deus, não implica só em falar, só em professar com os meus lábios, mas em viver a mesma coisa, em obedecer da mesma maneira, seguir da mesma maneira. Então quando eu confesso Jesus publicamente, confesso que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o ungido de Deus. Jesus é o Messias, o ungido de Deus, e vivo segundo isso, obedecendo a Deus, vivendo uma vida piedosa de reverência a Deus, então de fato agora estou confessando publicamente. E obviamente que muitos iam dizer, podem distorcer esse texto, não, está falando só de confessar com os lábios, só de confessar com a boca. Então tá, eu faço o teste contigo, te levo lá, vamos juntar um dinheiro aqui, nós vamos lá no meio do islamismo e você confessa então com os seus lábios que Jesus é o Filho de Deus. Se é essa a questão,
Se a pessoa acha que não precisa, que é só confessar, que não precisa obedecer, então vamos aonde há uma grande perseguição ao cristianismo e quero ver se você confessa como você confessaria no Brasil. Vamos na China, onde a igreja é no subterrâneo e o governo chinês está aí destruindo as congregações, está perseguindo a igreja, torturando cristãos, matando pastores, passando com tanque de guerra em cima de pastores, assim como na Coreia do Norte. Então, se você acha que é só confessar publicamente, vamos em um desses países. Eu faço o teste com qualquer um que quiser. Mas, de fato, a Bíblia está falando de confessar em obediência, com a vida toda, com todo o seu ser, dizer a mesma coisa, viver a mesma coisa. Você está repetindo a vida que os apóstolos e os discípulos de Cristo tiveram desde o começo. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se eu confesso, eu estou dizendo as mesmas coisas que os apóstolos, estou vivendo da mesma maneira que os apóstolos, ou estou vivendo da mesma maneira que João Marcos, que é quem escreve este evangelho. Marcos não era um apóstolo, Marcos era um discípulo de Jesus Cristo, amigo de Pedro, aquele que mais para frente o apóstolo Paulo e Barnabé têm uma discussão muito grande, porque Paulo não quer levar Marcos junto, porque na primeira viagem ele deu no pé na metade da viagem. Eu não quero esse cara, abandonou no começo. Marcos é esse que escreve esse livro, que ele fala tão facilmente e publicamente ele escreve, e a sua vida mostra que ele andava com os apóstolos e vivia uma vida santa. Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus. As duas naturezas de Cristo, a união hipostática. Guardem bem, anotem esse texto, a união hipostática é as duas naturezas de Cristo, 100% homem e 100% de Deus. E não pense que eu já não ouvi dentro da igreja dizendo que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não existe isso daí. Era 100% homem, porque precisava ser 100% homem para o sacrifício valer, e 100% Deus para ser o nosso Salvador. O sacrifício valeu porque ele é 100% homem, e ele pôde ser o nosso Salvador porque ele é 100% Deus. Confessar a Cristo só é possível por conta da iluminação de Deus nas nossas vidas. Então, se você confessa a Cristo, você vive uma vida que confessa a Cristo, é porque você foi iluminado por Deus. Esta revelação veio através da Santa e Sagrada Escritura, mas quem fez você crer nela, aceitar ela, viver dessa maneira, foi o próprio Deus. Isso é fácil de entender. Vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 17. Vamos ver alguns pontos desse texto. Versículo 13 ao 14 diz assim, Mateus 16: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus questionou eles: e aí, o que o povo está falando lá fora que eu sou? João Batista já havia sido morto, decapitado. Então, alguns dizem que é João Batista que ressuscitou, reencarnou aí. Outros dizem que é Elias que ia vir primeiro, que Jesus já deixou claro que era João Batista, que é o espírito profético. E outros ainda dizem que é Jeremias, outros é algum dos profetas do passado aí que Deus ressuscitou e está aí falando. Mas olha só que interessante, ele segue o texto e diz assim no versículo 15: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? O povo lá fora pode dizer muitas coisas a respeito de Jesus, mas vocês que andam com ele, Jesus está falando, vocês que são próximos a mim, vocês que caminham comigo, que vivem comigo diariamente, quem vocês dizem que eu sou? Então no versículo 16 e 17, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Como que Pedro pôde olhar para Jesus e falar essa que é uma das frases, um dos textos principais da Bíblia, que é: a igreja está construída sobre esta afirmação de Pedro. Quando Jesus fala a seguir: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando: tu és Pedro, e sobre essa afirmação que você falou edificarei a minha igreja. Qual que é então essa frase? Quais são essas palavras? Que a igreja está edificada, a igreja cresce e se desenvolve em cima do que? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você, Jesus,
é 100% homem, mas você é o ungido de Deus, você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é 100% divino, você é 100% santo, você é 100% Deus. A igreja está fundamentada sobre esta verdade, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e é impossível você crer e viver confessando diariamente isto, se Deus, o Pai Celestial, não revelar isso. Não vem pelo estudo teológico, intelectual, obviamente que você vai estudar, mas não basta isso. Basta a revelação, é preciso da revelação do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, mas a revelação de quem Cristo vem pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira, não há outra maneira. Sem Bíblia não tem revelação de Deus. O Espírito Santo nos santifica através da palavra de Deus, foi isso que Jesus falou. Oração não santifica, jejum não santifica. Pai, os santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Isso que traz santidade. Aí oração e jejum são meios de graça que nos levam mais próximos de Deus, mas é a leitura da palavra. A base está na Santa Escritura, e ela nos diz que nós só podemos crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, através da revelação de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9 diz assim: eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Envie essa mensagem para 10 pessoas, senão você está negando Jesus na terra. Papo furado, patifaria, misticismo. Chega mais perto do espiritismo de feitiçaria do que ser algo de Deus, essas correntes de WhatsApp. Isso não é confessar, ficar mandando mensagem prontinha dos outros. Confessar a Cristo é viver uma vida que agrada a Ele, uma vida de profundo conhecimento da palavra. Que o amor, eu oro para que o amor de vocês cresçam em todo conhecimento e percepção. É a oração de Paulo. Cresçam em graça e conhecimento, diz Pedro. O conhecimento de Deus faz com que a gente viva uma vida que agrada a Ele. Então eu entendo essa união hipostática. Eu entendo que Jesus, eu estudo a vida de Jesus e vejo e comprovo e sinto pela revelação de Deus que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então dessa maneira é impossível que eu, sendo Filho de Deus, vou andar diariamente lá fora como um descrente, como alguém que não conhece a Deus, alguém que tem medo ou que está mais focado no dia a dia, nas suas coisas materiais, nos seus planos e projetos, do que estar confessando a Cristo publicamente. É impossível, é impossível. E olha só o que ele diz na segunda parte do versículo. Ele diz assim, ainda no versículo 15 de 1 João capítulo 4: Deus permanece nele e ele em Deus. A permanência de Deus nas nossas vidas faz com que a gente confesse a Cristo, confesse publicamente. Porque se Deus não permanecesse em nós, se Deus de alguma maneira revogasse os dons, é impossível. Paulo deixa claro essa carta aos Romanos, que os dons de Deus são irrevogáveis. Então quando Ele nos dá o dom da graça e o dom da fé, Ele não revoga. Mas eu não quero mais, Deus, eu não quero mais. Pode tentar, eu já tentei muitas vezes isso daí. Não quero mais, não quero saber de igreja, não quero saber de pregar, nunca mais vou pôr os pés lá, não vou mais pregar. Choro, espernei, digo, Deus me mata, não quero mais viver. Já tentei tudo isso daí, não deu certo. Não deu certo. Os dons de Deus são irrevogáveis, porque Deus permanece em nós, e é diferente do Velho Testamento, onde o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, sobre o rei, sobre o profeta. Agora o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, e não há texto bíblico que diz que o Espírito Santo de Deus sai. Não há texto bíblico. Não há na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não há na igreja ninguém que o Espírito Santo, Deus revogou os dons, visto que a palavra dele diz que ele não revoga os dons. Então a graça, a fé é por meio de Cristo Jesus. Deus faz como quer. Deus permanece em nós. E quando Deus permanece em nós, Ele habita em nós, nós somos nascidos de novo. Então diariamente você pode confessar a Cristo. Então já não é mais um esforço humano, ou melhor, nunca foi um esforço humano, né? Eu estava morto em meus pecados e delitos, Jesus Cristo me salvou, houve regeneração. Morto não ressuscita sozinho, precisa um milagre de Deus. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então agora eu posso viver uma vida que confessa a Cristo diariamente. Eu posso confessar a Cristo, eu posso viver uma vida assim, porque aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Cristo. Está lá em Romanos 8. Não existe esse negócio de que você se converte, e eu tenho repetido inúmeras vezes isso aqui, né? Mas quem sabe um dia vai entrar na cabeça de vocês, e vocês vão começar também a proclamar isso lá fora. Eu me converto sozinho, né? Porque não foi pelo Espírito Santo de Deus. Eu me batizo pela minha própria vontade, e depois eu busco o batismo no Espírito Santo.
Você ora, jejua e busca o batismo do Espírito Santo, que Deus o Espírito Santo vem. Isso é patifaria, não tem na Bíblia. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, simples assim, nunca houve conversão. O batismo no Espírito Santo é quando você crê, quando Deus permanece em você, Ele vem habitar dentro de você. Então você é convencido do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Você confessa os pecados, você se arrepende, há uma mudança de vida, de maneira que agora a tua vida, que antes só professava os teus pecados, e muitas vezes nós até nos orgulhávamos dos nossos pecados, né? Eu, quando comprei arma, eu mostrava para todo mundo. Eu se orgulhava do pecado, se orgulhava do tráfico de droga, me orgulhava das coisas ruins que fazia. Não é assim quando você vai no mercado, daí a caixa errou o troco, daí você vê a pessoa que pegou 5 centavos. Meu Deus, 5 centavos. Errou. Ganhei, logrei a pessoa. Não é assim que as pessoas fazem. O pecado, então elas confessam o pecado. Mas quando Deus permanece em nós, nós passamos a confessar a natureza de Cristo. Então há uma mudança nas nossas vidas. É simples isso, o Evangelho deixa claro. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 5. Vocês estão com pressa, gente? Quem tiver com pressa pode ir embora. Não vou prender ninguém. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 5 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Alguém que vive no pecado não vive em Deus. Aquele que vive em Deus eventualmente peca, mas não é a natureza dele, porque agora ele vive em Deus. Mas tem gente que vive no pecado. A vida dele mais professa o pecado, mais as coisas ruins que ele faz, mas ele diz assim: não, Deus me ama, eu fui salvo, eu creio em Cristo. Mas como assim? Como nós podemos continuar pecando? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O texto continua dizendo assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O texto é claro, né? Não está falando do batismo nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas é uma demonstração pública de algo que aconteceu exteriormente. Então eu vou lá publicamente, né, numa demonstração de que estou morrendo e renascendo em Cristo. Mas isso só porque já aconteceu. Aqui está falando da união mística de Cristo com o crente. Então Cristo agora vive em mim, a natureza dele vive em mim, eu estou unido a Ele. Através de qual batismo? O batismo no Espírito Santo, a união de Cristo, como Cristo está unido a nós, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então eu vivo uma vida nova porque Deus permanece em mim, Deus está em mim. Então agora isso faz com que diariamente eu viva uma vida que professa a Cristo. Daí eu quero que você, já nessa pregação aí, só nesse primeiro versículo aí, você comece a analisar a tua vida. Será que é assim mesmo? Será que é assim que você vive? A tua vida professa a Cristo? Será que se eu pegar os homens aqui e conversar com as mulheres, e aí o teu marido tem professado a Cristo dentro de casa? Será que as esposas vão poder dizer: não, olha, meu marido tem as falhas dele, tem os defeitos dele, mas é um homem de Deus, ele se esforça, ele está ali buscando a presença de Deus em oração, leitura da palavra, ele tem sido transformado, ele tem compreendido a palavra, e eu vejo mudança diária na vida dele. Será que nós pegar as meninas a gente pode identificar isso? E será que nós pegar os meninos a gente pode também identificar essas meninas? Viram uma mulher amável, uma mulher que realmente que clama e busca a presença do Senhor? Nós podemos ver essa mudança no casamento, no dia a dia. Será que se nós pegar os mais jovens aqui, pegar os professores, será que os professores vão ver? Não, teve uma mudança mesmo na vida desse jovem, ele se porta diferente, as notas mudaram, ele vive uma vida diferente. Será que a vida está confessando realmente a Cristo? Será que de fato o nosso caminhar está confessando a Cristo? Não, você tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, você tem alguma coisa diferente, você não se desespera por qualquer coisa, você não se abala por qualquer coisa, tem alguma coisa diferente em você. Alguém já veio te questionar sobre isso? Versículo 16, sigam comigo, ainda no capítulo 4 de 1 João, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Como que nós conhecemos? Através de Cristo Jesus, através da permanência do Espírito Santo em nós. E não só conhecemos, nós cremos. Conhecer aqui implica em crer. Eu conheço porque Deus se revelou a mim, então eu creio.
Porque Deus derramou o dom da fé na minha vida, eu posso agora conhecer o amor de Deus. Nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, então agora nós podemos conhecer o amor que Deus tem por nós. Segunda parte do versículo diz assim: e confiamos nesse amor. Nós podemos ter confiança no amor de Deus. Nós podemos então agora passar, Deus me ama, eu sei que Ele me salvou. Eternamente eu leio as Escrituras, o meu coração arde, assim como aqueles irmãos a caminho de Damasco. Eu amo a Bíblia, na verdade, mas esse texto bíblico é muito lindo. Jesus, ele ressuscita e encontra dois a caminho de Damasco, e eles não conseguem observar que Jesus estava muito triste, já era domingo da ressurreição, e Jesus disse que ia ressuscitar, mas eles não creram. Eles ficaram tristes, estavam entristecidos, e esses dois estavam a caminho de Emaús, a caminho de Emaús, e então Jesus vem do lado deles e começa a falar com eles. Mas vocês estão tristes por quê? Não, mas vocês não sabem o que aconteceu. Jesus, pai, morreu. E daí esse homem que estava do lado dele começa a expor, mas não era isso que as Escrituras diziam, e começou a falar dos profetas e falar a respeito de Cristo, da ressurreição. Fique conosco, jante conosco. Então esse homem entra com esses dois e janta com eles, e quando ele vai partir o pão e dar graças, eles conseguem observar que era o Cristo ressurreto, com o corpo glorificado, Deus encarnado, santo, puro na frente deles. Então imediatamente Jesus é arrebatado dali, é teletransportado, podemos dizer assim, e aparece lá dentro da casa em Jerusalém. Estava lá a caminho de Emaús, e daí aparece lá no meio dos discípulos, que ninguém sabe como é que ele entrou na casa, porque a Bíblia deixa claro que estava tudo fechado, as portas e as janelas fechadas. Mas esses dois discípulos, esses dois nossos irmãos do passado, dizem assim: não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Pai, eu sei que você me ama, eu tenho confiança nesse amor, porque quando a pregação do Evangelho, quando a exposição das Escrituras acontece, me arde o coração. Eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero viver mais com Cristo, eu quero saber mais, eu quero orar mais, eu quero buscar mais. Nem sempre eu consigo, nem sempre eu sou forte, Pai, mas eu confio que você me ama. Eu confio que você me amou. Eu tenho meus pecados, eu tenho minhas falhas, Pai, mas eu não quero mais viver assim. Eu confio no seu amor. Por favor, Pai, faz uma transformação na minha vida, transforma o meu ser, me santifica, eu quero viver contigo. Não nos ardia o coração quando Cristo nos expõe as Escrituras? Não nos ardia o coração ouvindo a pregação do Evangelho? Aí nós confiamos no amor de Deus. Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20, diz assim: Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20. Então, chamando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É isso que essa confiança no amor de Deus causa. Lá no começo, lá no versículo 15, o que acontece? Nós confessamos a Cristo, Confessamos Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama e nós confiamos nesse amor, e a confiança nesse amor nos dá ousadia. Quando nós temos essa confiança no amor, então nós podemos viver uma vida que confessa a Cristo. Então não tem mais essa patifaria aí de vai perder o emprego, mas eu não vou conseguir fazer negócio, mas eu não vou conseguir, mas na escola, mas o que vai acontecer? Não, eu confio em Cristo de tal maneira que eu confesso a Ele. E eu posso dizer para qualquer pessoa: julguem vocês mesmos, mas vale agradar a Deus ou aos homens, mas vale obedecer a Deus ou aos homens, porque eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem me mostrado através das santas e sagradas Escrituras. Eu não posso deixar de falar, não posso deixar de profetizar o que eu tenho visto que Deus tem feito na vida dos irmãos. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho, eu não posso negar a natureza de Cristo Jesus que está na minha vida. Eu não posso negar, eu tenho confiança no amor de Deus, eu sei que Deus me ama, eu não consigo negar. Vocês se lembram desse texto? Vocês que são grandes conhecedores da palavra. Pedro e João estavam subindo ao templo, estava ali um coxo: eu não tenho ouro nem prata, e levanta e anda. Ele foi curado. Os fariseus, o sinédrio, pegam eles: e aí, por que vocês estão fazendo isso daí? Vocês estão curando em nome de Jesus? E repreendem eles e até batem neles mais além. E o que eles falam? Nós recebemos o privilégio de ser humilhados por causa de Cristo. Por quê? Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
É isso, é confiança. Quem confia no amor de Deus não está mais preocupado com o amor do mundo, não está mais preocupado com a aceitação das pessoas lá fora, não está mais preocupado com as perdas materiais nesse mundo, porque confia no amor de Deus de tal maneira que vai professar esse amor, que vai confessar. E ele continua dizendo no mesmo texto: Deus é amor, ou melhor, no mesmo versículo do capítulo 4 de 1 João, Deus é amor. Você se lembra que na outra pregação a gente já viu essa parte, que Deus é amor? Mas eu vou falar de novo: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Tem muitas pessoas que colocam o amor acima de Deus. Deus é amor, então eu posso viver uma vida da maneira que eu quero. Deus é amor, então Ele entende o meu caminhar. Deus é amor e Ele conhece o meu coração. Deus é amor e sabe que eu tenho as minhas limitações. Então coloca desculpa no amor de Deus para viver uma vida de pecado. Eu peco, mas Deus me ama. O que faremos, o que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos com Cristo, de maneira nenhuma, não. Mas eu sou pecador, mas Deus é amor, Deus me ama. Então ele acha que o pecado dele mostra mais que Deus é amor. Não, isso é mentira. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas também é justiça, também é fogo consumidor, também é um Deus de ira. Ele não é só amor, Ele é um ser completo, e quando Ele é amor, Ele é completo, e quando Ele é justiça, Ele é completo. Nós não somos amor, nós amamos porque Ele nos amou. É essa que é a diferença. Nós somos injustos, mas quando nós agimos com justiça, é por causa da justiça de Cristo nas nossas vidas. Então Deus é amor, mas o amor não é Deus. Nós somos repreendidos. Tem muita gente que acha que Deus é amor, então Deus não repreende, Deus não castiga, Deus deixa você viver a vida do jeito que você quiser. Não é assim. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Mas a palavra original aqui é açoita. Deus açoita todo aquele que Ele tem como filho. Deus castiga sim. Deus castiga, e é interessante observar que tem um propósito quando Deus nos repreende e Deus nos castiga. A propósito. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, vocês vão entender que Deus é amor, e Ele sendo amor, Ele nos castiga. Ele repreende os seus filhos, Ele castiga os seus filhos. 1 Coríntios 11, 32 diz assim: Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Sabe qual que é o castigo do pecado? Aqui na terra, que Deus dá ao homem, qual que é a consequência que Deus dá ao pecado do homem aqui nessa terra? Romanos capítulo 1 diz assim, Deus entregou eles às paixões pecaminosas dos seus corações. O castigo, então, a consequência do pecado aqui nessa terra é que Deus vai te deixar pecar mais. Deus vai te deixar se afastar mais dele. Deus vai te deixar cada vez ir mais para o buraco, porque você não é um filho de Deus. Mas se você é um filho de Deus, então Ele repreende, Ele castiga, Ele busca a ovelha perdida, Ele vai estar em cima, Ele vai ser duro, Ele vai repreender, porque é um filho de Deus. E por quê? Para que quando nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O mundo Ele deixa, vai, quer pecar, vai. Tem muita gente que sai da igreja e começa tudo a dar certo na vida. Ele acha, Deus está me abençoando, estou fazendo a coisa certa. Não, às vezes é só porque Deus já te largou mesmo e vai para o inferno. Vai, segue aí. É isso mesmo. Leia Romanos capítulo 1, você vai ficar claro isso daí. Mas agora é do contrário. Quando Deus vai lá, Ele te resgata sempre que você tenta fugir. Ele vai ali, te repreende, te castiga. A prova está aqui, para que você não seja condenado com o mundo. Você é filho, você é salvo, você é alguém resgatado por Deus. Ainda no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Qual que é a prova então que Deus permanece em nós? Há duas até agora: confessarmos a Cristo, diariamente, confessarmos que Jesus é o Filho de Deus e amarmos, permanecermos no amor. A pessoa não é indiferente com seus irmãos, não é indiferente com a igreja de Cristo, não é indiferente com as pessoas que estão ao seu redor. Tem gente que diz que ama a Deus, que de fato ama as pessoas. Não odeio ninguém, eu não odeio ninguém, não. Mas você sabia que na Bíblia, aqueles que não amam, odeiam. Não tem meio termo. A indiferença já é o ódio. Porque é impossível você dizer que ama uma pessoa e você não prega o evangelho para ela.
Não, eu amo todas as pessoas, não odeio ninguém. Tá, mas tá passando na rua ali as pessoas que você tem contato diariamente, você tem pregado o evangelho? Mas é que eu tenho vergonha, é que eu não tive oportunidade ainda. Tá, então se a pessoa morrer, ela vai para o inferno e você não pregou o evangelho para ela. Que amor que é esse? Como que você ama? Que prova de amor é essa? Como que você ama? Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha só que interessante, se eu confesso é porque Deus permanece em mim, se eu amo é porque Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Essa união mística de Jesus Cristo com o homem, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E esse amor está extremamente ligado, de fato, ao que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque não pode eu dizer que eu amo vocês, mas a gente quase não se vê, a gente quase não conversa, não liga para o irmão para ver como é que está. Se eu pedir aqui, quantos de vocês aí almoçaram com algum irmão durante a semana? Fora a esposa, né? Fora o marido, fora o filho. Ei, quantas vezes durante a semana vocês visitaram aí? Ah não, mas isso é o pastor que tem que visitar os irmãos. Não. Se você ler Atos capítulo 2, diz que a igreja vivia todo dia junto. Então se você nem liga para o irmão, quem dirá viver todo dia junto com o irmão? Se você não manda nenhuma mensagem para o irmão, você nem responde as mensagens nos grupos da igreja, então quem dirá você ir visitar os irmãos? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Estava acontecendo uma discussão sobre os alimentos ali, para colocar mais fácil. Eu posso comer o alimento que tem ali uma macumba, eu posso pegar ali a carne que os caras ofereceram ou não posso? Então Paulo está tratando sobre isso daí. Ele diz: nós já temos conhecimento que isso daí não existe outros deuses, é tudo patifaria, não tem poder nenhum isso daí. Então, com esse respeito, nós já temos conhecimento. Mas ele deixa claro uma coisa: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Simplesmente o conhecimento teológico não vai fazer você um cristão. É o amor de Deus, o novo nascimento, que nos edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Fácil de entender, né? Você lembra que nesse dia que eu falei sobre Deus ser amor, que é a segunda vez que João já cita aí, nós também falamos sobre teologia e teologismo, né? Teologia faz com que a gente conheça a Deus, que a gente ame cada vez mais a Deus. O conhecimento de Deus faz com que a gente viva uma vida agradável ao Senhor. Mas o teologismo é a pessoa que tem um vasto conhecimento intelectual da Bíblia, mas ele usa para humilhar os outros. Ele não usa para ensinar, ele usa para ganhar debate, para fazer página no Facebook só para causar debate e falar mal dos outros. Então, quando ele denuncia o falso profeta, ele não denuncia porque é algo que a Bíblia nos manda, ele denuncia para mostrar que ele é inteligente, para mostrar que ele tem conhecimento bíblico. Então ele vai ficar citando um monte de versículo bíblico fora de contexto e às vezes até contextualizado, mas ele faz sem amor, ele faz sem misericórdia, ele faz sem perdão, ele não faz se preocupando com a vida da pessoa. Teologismo, teologia não, é aqueles que ensinam a palavra de Deus porque foram alcançados por Deus, porque Deus resgatou e agora eles emanam das suas vidas esse amor de Deus, e Deus permanece nessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 17, sigam comigo. Diz assim a primeira parte. Estão conseguindo compreender? Se não, depois guardem as perguntinhas aí, anotem, e depois vocês podem me questionar mais a fundo sobre esse texto, que precisaria, eu acho que umas 3 horas para explicar ele mais detalhadamente, e uma vida inteira para estudar. Versículo 17 diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Olha só que interessante, muito interessante, né? Dessa forma qual? Quando Deus permanece em nós, quando eu confesso a Cristo, quando eu amo os meus irmãos, quando eu demonstro isso publicamente, quando eu vivo essa vida publicamente de confessar a Cristo, eu vivo uma vida piedosa perante Deus. Então dessa forma o amor de Deus está aperfeiçoado dentro de nós. Sim, porque uma vez que Deus nos ama e Ele coloca o seu amor dentro de nós, mas agora nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor, de maneira até chegar na perfeição, até o dia da glorificação. Mas esse amor está sendo aperfeiçoado. O espertinho já vai colocar desculpa, né? Mas não consigo porque ainda não estou sendo aperfeiçoado no amor, eu ainda estou nos primeiros passos. Não, conversão é algo que acontece e é vida nova, meu irmão. É vida nova. Tem coisas que vai demorar para você mudar.
Ah, sim, mas o básico, a oração, a comunhão, as reuniões, a vida com a igreja, o básico, isso daí é o básico. Tá entendendo? Tem coisas lá no nosso caráter que vai demorar realmente a mudar, mas a natureza de Cristo tem que estar na frente de tudo isso. Então, dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. O amor de Deus, o amor que Deus gerou dentro das nossas vidas, o amor que Deus gerou através do Espírito Santo está sendo aperfeiçoado nas nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Como nós temos o amor de Deus? Qual é a prova que nós temos o amor de Deus? Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós temos confiança, nós temos essa esperança, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Não, nós não conseguimos cumprir a lei. Não, é impossível que alguém cumpra a lei pelo seu próprio esforço. Jesus, Ele veio e é o cumpridor da lei. E agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos o amor de Deus de tal maneira que Ele está sendo aperfeiçoado em nós, a qual nós podemos amar o próximo, então nós cumprimos a lei. Você conseguiu entender que loucura? Não é eu cumprir a lei para ser salvo, é porque eu sou salvo que agora eu posso cumprir a lei. Não por causa do meu esforço, mas por causa do amor de Deus sendo aperfeiçoado na minha vida, da salvação. Lutero dizia assim, e é bíblico e é completamente correto: a lei me manda a Cristo para a salvação. Eu vou explicar com as minhas palavras. A lei é como se fosse um cão raivoso. Vou dar o meu exemplo. É um cão raivoso. Está ali a lei, você lê a lei de Deus e você fala assim: não, eu não consigo. Eu não consigo seguir tudo isso. Eu não consigo obedecer tudo isso. Eu não consigo. Então eu só posso correr para uma pessoa, para os braços de Cristo, e clamar: Cristo, me salva. Eu preciso ser salvo por ti. Daí Cristo salva a pessoa, não por causa do clamor da pessoa, mas por causa que Deus deu a Jesus Cristo. Daí agora Jesus vai lá e fala: ser salvo. Vai lá e obedeça a lei. É exatamente isso. Em Cristo a lei foi finalizada, a lei foi cumprida em Cristo. A lei em Cristo tem o seu propósito final, ele é o cumprimento da lei. Mas agora aqueles que estão em Cristo podem cumprir a lei. Como? Não fazendo mais sacrifício, não mais matando a pedrada, não mais cortando o cabelo como tinha que cortar no passado, não mais fazendo marcas ao corpo no passado, não mais edificando uma construção para Deus como Ele mandou no Antigo Testamento, mas amando o próximo. Esse sempre foi o mandamento. Mas o que acontece é que os judeus colocaram a lei acima de Deus. Você vai ver isso, né? Os judeus colocaram a lei em cima de Deus. Jesus chama o cara e ele fala assim: espera aí que eu tenho que sepultar meu pai. Primeiro eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Ele jogou a lei contra Jesus. Mas Deus que está te chamando, cara, Ele é o cara que fez a lei. Se Ele está te chamando é para você obedecer, independente do que você tem. Ele é Deus, mas eles colocaram a lei acima de Deus. Não, primeiro aqui, ó, você vai ver, é sempre essa mesma conversa. Não, sempre tem alguma outra coisa, e começam a achar base bíblica para poder fazer. Não, mas tem isso aqui, não, mas tem aquilo ali. Sempre correndo das responsabilidades, sempre correndo do chamado de Deus, sempre correndo para se entregar perfeitamente a Deus. Ah, mas Deus também não falou isso? Sempre querendo jogar um versículo da Bíblia contra o outro. Não, aqueles que são filhos de Deus, eles veem a harmonia da Bíblia. Eles buscam um entendimento mais profundo da Bíblia, eles veem essa harmonia, eles são ensinados, eles aprendem. Dessa forma o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, de maneira que quando eu olho para a Bíblia, o Espírito Santo de Deus me revela. Não é isso que Deus está fazendo agora, através da pregação do Evangelho? Não está nos expondo as Escrituras, e nós podemos estar entendendo, porque Deus levanta mestres, pastores e aqueles que ensinam a palavra. Então a igreja é edificada pela pregação do Evangelho e diz: é isso, eu estou sendo aperfeiçoado no amor. Eu tenho visto mais os meus pecados, porque quanto mais próximo da luz, não é assim, quanto mais próximo de Deus eu mais vejo o pecado do outro. Quanto mais próximo da luz eu vejo as trevas que tem em mim, eu vejo o pecado que há em mim. Então eu vejo, agora sim eu estou sendo aperfeiçoado no amor, porque eu estou olhando muito mais para mim do que para o outro.
eu estou olhando muito mais para dentro de mim do que para o outro. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado na minha vida, de modo que eu não procuro mais quem é meu próximo. Você lembra da pergunta? Ô Senhor, nos mostra aí quem que é o meu próximo. Porque o que o cara que perguntou queria? Eu quero saber quem é meu próximo e quem não é, quem eu devo amar e quem eu não devo amar. O judeu queria saber disso daí, né? Ô Senhor, quem é o meu próximo para que eu ame? Em vez de amar, ele queria saber quem era o próximo, né? Em vez de amar, ele queria saber quem era o próximo. Então Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. Já pega um samaritano, porque os samaritanos e os judeus tinham briga. Então o que acontece? Ele já pega o bom samaritano, já para escandalizar a galera. Jesus ele não era adepto da política de boa vizinhança, não era, ele não se importava. Vamos falar da Bíblia, é seríssima a parada. Então vou pegar lá o inimigo de vocês para contar uma coisa. Tinha um cara caído ali, machucado. Passou o religioso, nada. Passou o sacerdote, vou falar religioso, né? Passou o sacerdote, nada. Passou o mestre da lei, nada. Não ajudou, atravessou a rua, né? Machucado, deve estar até fedendo. Não vou fingir que eu não vi. Ah não, mas a sinaleira abriu, não vai dar para parar. Mas daí passou ali um samaritano, que era inimigo do judeu, e ele vai lá e ajuda esse cara. Moral da história, ele vai lá, leva na hospedaria e tal, e cuida, paga para os caras. Não, o gasto que precisar ir para esse cara aí, que depois eu venho e pago. O que acontece? Quem que é o próximo daquele cara que está caído? Jesus não fala quem você deve amar, quem é o próximo que você deve amar. Jesus fala assim, você que tem que ser o próximo da pessoa. Você que tem que ser o próximo. Não fique procurando quem você deve amar, seja você o próximo. Quem foi o próximo daquele cara que estava caído? Para que ele amasse, para que aquele cara amasse? Foi o sacerdote que passou e não ajudou? Foi o mestre da lei que passou e não ajudou? Ou foi o samaritano que passou, ajudou, ficou ali? Não foi só entregar uma marmita e saiu correndo. Ficou junto com o cara até o final. Viu a transformação da vida desse cara, ajudou. Ficou junto até ele ser curado. Não de maneira ali, não, vou ajudar só por desencargo de consciência. Vai lá e pá, e já sarta num pinote. Não, ficou junto, sentou ali com o cara. Ficou junto com o cara. Podia ter passado vergonha que fosse, mas não, ele ficou junto com o cara. Quem que é o próximo do cara que estava caído? Aquele que ajudou ele. Então seja você o próximo das pessoas, ame você as pessoas. Tem muitas pessoas que em vez de serem aperfeiçoados no amor e amar, ficam procurando. Não, mas esse é meu irmão, mas esse não é, não, mas esse é crendo a mesma coisa que eu. Não, mas esse é da outra placa, não, esse é da outra igreja. Ame, seja você o próximo das pessoas. Se o amor de Deus está aperfeiçoado em você, não fique devendo nada, a não ser o amor, porque o amor não quer demais. Ninguém vai conseguir atingir a estatura de Cristo na maneira de amar. Você pode amar até a morte, mas de maneira perfeita como Cristo amou, não conseguimos, não somos perfeitos. Então se você está sendo aperfeiçoado no amor, não fique procurando quem você deve amar, quem é que você se relaciona mais, quem você gosta mais. Ame a todos, não seja indiferente com ninguém, porque a indiferença já é a prova do ódio. Como pode ser alguém que ama ser indiferente? Somente alguém que odeia é indiferente. O mesmo texto ainda, o mesmo versículo ali do capítulo 4 continua dizendo assim: para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha só que interessante, dessa forma o amor de Deus está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nós temos confiança diante do juízo de Deus. Nós não seremos envergonhados perante o juízo de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na minha vida, é visível, os irmãos veem, eu vejo, eu sinto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas e sejam más. Sim, eu posso ter confiança no dia do juízo, porque eu sei que vou comparecer no dia do juízo e eu vou receber galardão para as minhas, conforme as minhas obras, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Olha, pastor, viu? Agora te peguei, viu? Nós somos julgados pelas nossas obras. Você vai ser salvo pelas suas obras. Está aí o texto falando que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo as nossas obras. Salvação não é recompensa. Salvação não é recompensa. Salvação é graça.
O texto não está falando para descrente. Ele não está falando assim, ó, vocês, todo mundo aí vai comparecer perante o tribunal de Cristo para vocês receberem segundo as suas obras. Uns que fizeram coisa boa vão ser salvos, outros que fizeram coisas más vão ser condenados. Ele não está falando para descrente. Eu leio o texto desde o começo para vocês. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quem Jesus falou que ia preparar moradas? Para o mundo ou para a igreja? Para os condenados ou para os salvos? Ah, então é para a igreja que ele está falando, né? Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Glorificação é para salvo ou é para condenado? Salvo, né? Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Habitação celestial é para salvo ou para condenado? Ah, tá. Então vamos lá. Para que aquilo que é imortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. É você que se prepara para a vida eterna ou Deus? Pois Deus nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que há por vir. Qual é a garantia? Que Deus me ama, que Deus derramou o seu Espírito sobre a minha vida, derramou o seu amor sobre a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo. Qual é a garantia que nós vamos chegar à vida eterna? O Espírito Santo de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só que, ou melhor, eu acho que eu pulei um pouquinho aqui. Como garantia: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Está falando para descrente ou está falando para a igreja? Está falando para a igreja. Então a igreja vai comparecer perante o tribunal de Deus com confiança, porque tem o amor de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, porque Deus nos preparou para esse dia. Então quando nós estivermos lá, nós recebemos julgamento para galardão. Galardão é uma recompensa pelas obras. Salvação não é recompensa, é graça, é favor imerecido, é dom imerecido. Não veio de nós, não pertence a nós, não foi pelo nosso esforço, não foi pelas nossas obras. Ainda no versículo 17 ele finaliza assim: porque neste mundo somos como Ele. E não é que você é como Deus, não. Neste mundo nós somos como Ele. Ou seja, Cristo nasceu? Nasceu? Ele viveu nessa terra? Ele passou por dificuldades nessa terra, provação, tribulação, tentação. Ele passou nessa terra? Ele morreu? Ressuscitou? Está no céu com Deus? Então fique tranquilo, que você também vai viver nessa terra, vai passar por tribulações nessa terra, você vai ser tentado nessa terra, vai ter provações nessa terra, você pode até morrer nessa terra, mas assim como Cristo você vai ser ressuscitado, vai ter um corpo glorificado e vai estar com Deus, porque Deus que nos preparou para esse propósito e nos confirma nos dando o Espírito Santo dele. O cara vem me falar que tem livre-arbítrio e perda de salvação, pelo amor de Deus. Versículo 18 diz assim: no amor não há medo. Simplesmente assim, aqueles que estão sendo aperfeiçoados no amor não tem medo. Não tem medo de perder o emprego por causa de Cristo, não tem medo de perder negócios, carro, casa, não tem medo que a família se volte contra ele por causa de Cristo. Quem está sendo aperfeiçoado no amor de Deus não tem medo de viver uma vida que confessa a Cristo. Não, o que o meu amigo vai falar, o que a minha família vai falar. Ah não, mas se eu falar agora vai ser inconveniente. Não, eu confesso a Cristo. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Paulo fala a Timóteo: pregue o Evangelho, quer seja conveniente ou quer seja inconveniente. É tempo de falar? Não, agora é tempo de ficar quieto. Não, é tempo de pregar o Evangelho, quer seja conveniente ou quer seja inconveniente. Então no amor não há medo. Romanos capítulo 8 versículo 28. Vamos seguir adiante do versículo 28 até o final. Sabemos que Deus age em nós em todas as coisas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Chamados de acordo com o propósito de Deus, certo? Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. Aí eu já questiono a primeira coisa: Deus nos predestinou para sermos como a imagem do seu Filho. Você acha que alguém não vai chegar lá? Que alguém não vai ser, alguém que Deus predestinou não vai chegar lá a ser a imagem, semelhantes à imagem do Filho? Continuando. E os que predestinou, ele predestinou lá na eternidade, também chamou. Chamou como? Pela pregação do Evangelho. E os que chamou, também justificou. Justificou quando? Lá na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela morte e a ressurreição de Cristo. Os que justificou, também glorificou. Mas como que a palavra de Deus diz que aqueles que Cristo chamou, predestinou, salvou, justificou, já foram glorificados, se eu não tenho um corpo perfeito ainda? Eu já falei disso daí, né? Deus está na eternidade, para Deus tudo já está consumado. Quando Jesus falou tetelestai lá na cruz do Calvário, está consumado, tudo está consumado. Aqueles que Ele salvou estão salvos e já estão glorificados em Deus. Só falta acontecer para nós que ainda estamos nessa terra, né? Nós que precisamos do tempo, Deus está fora do tempo, Ele está na eternidade. Então sim, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. E aí, como é que você vai ter medo de alguma coisa nessa terra? Do que as pessoas vão pensar? Mas se eu vou perder o emprego? Não vou falar do Evangelho porque eu preciso daquele dinheiro, eu dependo do meu patrão, eu dependo das pessoas. Você depende de Deus, meu irmão. Só depende de Deus. O verdadeiro cristão, ele organiza a sua vida da igreja, da família para fora. Então o emprego dele tem que ser conveniente com a vida dele com Deus. Se não for, sai fora. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, muitas vezes. Até uma vez dois irmãos da igreja tinham uma empresa e me chamaram para trabalhar com eles, logo no começo. Aí, não, mas se nós estiver aqui para fora, ficar uma semana fora, não posso. Sexta-feira tem a minha célula, quarta-feira tem reunião de oração, segunda-feira tem a célula do Mateus, terça-feira a célula do Rafa, quarta reunião, quinta a célula do Paciência no bairro Santa Cruz, sexta tem a minha na praça, sábado tem o grupo de jovens, domingo tem o culto do Senhor. Não posso ficar a semana inteira fora, tenho compromisso. Ah, mas você tem que saber, né, que é do teu trabalho que você dá as tuas ofertas, o teu dízimo, né? Eu falei, sim, é de Deus que sai minha saúde para mim poder trabalhar. Então eu vou honrar primeiro o Senhor. Então eu vou procurar um emprego que se adapte à minha vida com Deus. Simples assim, rápido e fácil. Ah, mas eu vou ficar com medo, mas já fica desesperado que vai faltar dinheiro. Calma aí, meu irmão. Você foi chamado, você foi predestinado, Deus te justificou e na eternidade já te glorificou. E o texto continua: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o cara que está a meu favor é o cara mais poderoso de todo mundo, eu vou ter medo de quem? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou todas as coisas a nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ele não vai salvar. Ele te chamou para te perder no meio do caminho. Se ele entregou o filho, como é que ele não vai levar a salvação àqueles que ele resgatou? O texto continua: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem que vai poder chegar na presença de Deus e apontar o dedo para nós? Não, estou justificado, foi por Jesus Cristo vai dizer assim: não, mas eu justifiquei, está justificado aí. Quem que vai fazer então alguma acusação? O texto continua: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. E aí? Quem vai poder condenar? Quem que vai poder apontar o dedo no dia do juízo lá? Por isso que nós podemos ter confiança no dia do juízo. Por isso que o verdadeiro amor, no amor não há medo. Porque está aqui, ó, quem que vai nos julgar? Quem que vai nos condenar? Quem que vai ficar contra nós? E quem que eu vou ter medo nesse mundo? O texto continua: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o cara está com medo de perder os bens materiais, está com medo de perder a moral que tem com as pessoas nesse mundo, está com medo do que as pessoas vão pensar. Meu Deus do céu, cara, não, pega e vai embora, pelo amor de Deus, não finja ser cristão. Não finja, não finja mesmo. Não, é sério, cara, não vamos ficar brincando. Assim, se é pra gente ficar brincando na igreja, vamos fechar as portas.
Se é para a gente ter medo das coisas que estão por vir, e quando fala das coisas que estão por vir, e de toda a tribulação que nos aguarda, meu Deus do céu, mas quem ousará fazer alguma acusação? Quem nos condenará? Será que o que vai poder nos separar de Deus? Tribulação, morte, nudez, todas essas coisas aí, materiais, pelo amor de Deus, todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Não, você não é vencedor, você é mais que vencedor. E o texto continua: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto, é isso, pronto, acabou. Não, mas você tem tuas coisas para fazer durante o dia a dia, né? O teu foco é outro durante o dia a dia. Não, você não tem tempo a Deus, você não tem tempo. Não, é muito difícil servir a Deus, é muito complicado, né? Não, eu não sei se vou conseguir. Não, a Bíblia diz que você é mais que vencedor, que você vai vencer todas essas coisas em Cristo Jesus, que nem a morte pode te separar, que não há nada na criação terrestre e nem no mundo espiritual, nem na eternidade, não existe anjo, demônio, não existe futuro, passado, presente, porvir, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus, e você diz que não consegue. Como é que pode? Você diz que tem medo. Como é que pode? Você ama Deus, com certeza. O mesmo texto ainda lá no capítulo 4 diz assim: pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Agora não é mais um amor aperfeiçoado, sendo aperfeiçoado, é um amor perfeito, expulsa fora o medo. Então já é a pessoa que vai chegar na frente do patrão e vai dizer assim: é Cristo, não é você, se for necessário. Que vai chegar perante o sistema e vai dizer: é Cristo e não é o sistema. Porque tem muita gente que acha assim: não, quando o anticristo se levantar, quando o bicho começar a pegar, não, eu não vou negar Jesus, não, eu vou estar junto com a igreja, se precisar ir para o subterrâneo eu vou, se precisar enfrentar a perseguição eu vou, mas hoje corre. Hoje que é livre para pregar o evangelho não prega, hoje que é livre para chegar no meio da praça, ajoelhar e orar, não faz, tem vergonha, não fala de Jesus com as pessoas que têm vergonha, não, você já adora o anticristo, você já faz isso. Não se esqueça que Paulo, quando escreve esta Tessalonicenses, ele diz que o espírito do anticristo já está em ação nessa terra. Então sim, um monte de pessoas já, para continuar vivendo a sua vida material aqui na terra, já adora o espírito do anticristo e acha que quando o cara se levantar vai ficar contra. Já não fica contra agora. Como é que vai dizer aqui, ó? Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Já tem medo agora? Tem medo de ser inconveniente com a família para falar de Jesus, tem medo de ser inconveniente com os amigos, tem medo de viver uma vida na igreja porque vai ter que mudar, e não quer mudar, quer se apegar nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus pecados. Então não pode estar livre para servir a Deus aonde Ele quiser, com todas as coisas que Ele tem nos dado. Não são as minhas coisas, o meu sonho, é as minhas coisas, é o meu esforço, porque fui eu que trabalhei, eu que consegui, é meu, não é nada de Deus. O ar não é de Deus, você que se esforça para respirar, né? Você que se esforça para ter o ar nesse mundo, né? É o teu esforço que tem toda a matéria-prima nesse mundo, para você ter um carro, para você ter uma casa, para você ter comida. Foi você que fez. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, coloca a pessoa no lugar dela. Deus me ama, eu sou amado, mas Ele é santo, Ele é justo, Ele é fogo consumidor, e que Ele vai me repreender se eu sou filho dEle, Ele vai me castigar se eu sou filho dEle. Então eu não vou fazer chorando, eu vou fazer sorrindo, não vou esperar o chicote vir. Tem duas coisas que estão disponíveis, de tantas coisas que estão disponíveis de Deus para os filhos, tem duas coisas: o peito para você descansar e o chicote. A escolha é tua, está disponível o amor de Deus e a justiça de Deus. Quando Deus nos julga, Ele nos disciplina para que a gente não seja condenado com o mundo. A disciplina do Senhor está aí, você pode escolher. Não é assim que a gente dá o exemplo, né? Você vai falar, o filho começa a espernear e chorar, eu não vou, você vai. Não vou, você vai nem que seja chorando. Você pode ir sorrindo, mas você vai nem que seja chorando. Não é assim? Então se você pode escolher as coisas para o teu filho, então imagina Deus para os filhos dele. Deus escolhe como Ele quiser, Ele é muito superior a você, pode ter certeza. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Do que eu vou ter medo nessa vida, meu irmão? Não estou falando medo de animais, medo de bater o carro, não é medo, estou falando medo de condenação, medo de não servir a Deus, porque tem coisas na minha vida que eu preciso manter. Eu preciso manter o que as pessoas pensam de mim, eu preciso manter a minha imagem, eu preciso manter.
O cristão verdadeiro que tem o amor de Deus sendo aperfeiçoado, ele não tem medo da crise, não tem medo da doença, ele não tem medo da vacina também. O verdadeiro cristão, ele não tem medo das coisas que estão para acontecer. Pelo contrário, vai ser muito difícil, vai ser muito sofrido, vai ser difícil. Mas eu vou dizer para vocês, nós somos mais que vencedores. Você está tão apegado nessa vida, sabendo que você vai passar a eternidade com Deus, meu irmão. Você está lutando tanto diariamente, quantas horas por dia você trabalha para ter as coisas dessa terra, cara. E daí quando é para servir a Deus 24 horas por dia, não, o teu sono é mais importante. A tua vida, os teus planos, os teus sonhos são mais importantes. Daí, quando é para tuas coisas, você se esforça o máximo possível. Mas para as coisas de Deus é mais difícil, né? E você é cristão, com certeza. Está na hora de acordar, gente. Olha tudo que nós estamos passando no mundo, olha tudo que nós estamos vivendo. Já passou da hora da igreja despertar. Ou melhor, a igreja de Cristo sempre despertou. O que está ruim pra caramba é o povo evangélico desse Brasil. O que está indo de mal a pior é o povo evangélico. As instituições religiosas são podres na sua maioria. Por isso que ninguém gosta da pregação do evangelho. Não tem mais quase o evangelho sendo pregado aí fora. É muito difícil. É muitos falsos profetas. E sabe por quê que existem muitos falsos profetas? Porque você e eu não nos manifestamos de maneira suficiente para que eles sejam apagados. Porque o apóstolo Paulo fala assim: é preciso fazer com que eles calem-se, é preciso silenciá-los. É a igreja que silencia o falso profeta. Como? Matando ele, batendo nele, não proclamando a mensagem do evangelho. Quando alguém vê a igreja, vai dizer: não, vocês não são igual aos outros, não, tem alguma coisa diferente aqui. Não, calma. Eu conheci o povo evangélico, conheci cristão e não dá para confiar, não. Não dá para vender coisas para ele, não. Mas quando te conhecer, vai ter uma ideia diferente. Vai saber o que é a igreja, vai saber quem é Cristo, vai saber o que é Jesus através da tua vida. Ali, aperfeiçoado. Mas não, vou ficar quieto. Não vou entrar no debate. Não vou. Foi isso que Jesus fez quando andou nessa terra? Onde que o cara andava, vivia debatendo. Não, mas você não. Você quer ser superior a ele. Você quer que a sua imagem fique intacta. A verdade é que você é um cagão. E Deus não faz pacto com o medroso. Porque Ele já coloca o amor dentro da pessoa para que seja aperfeiçoado de tal maneira que expulse fora todo medo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Glória a Deus, é verdade. Talvez os outros não entenderam, vou ler de novo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, ele quem? Jesus, participou dessa condição humana, para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Glória a Deus. Então sim, você vai ter medo da doença? Obviamente que não. Você vai ter medo da crise? Vai ter medo de perder o emprego para servir a Cristo? Vai ter medo de perseguição, de apanhar na rua? Vai ter medo de expor o evangelho? Vai ter medo da perseguição? Não. O verdadeiro cristão não é escravo dessa vida, não é escravo dos bens materiais, não é escravo dos seus patrões, não é escravo dos seus sonhos. E a última barreira, também não é escravo da morte, não tem medo da morte, não é escravo do medo de morrer, porque sabe que é só uma passagem para a vida eterna. Tanto que Paulo fala bem assim, morrer é lucro e viver é Cristo. E é isso mesmo, morrer é lucro e viver é Cristo. Se eu vivo, eu vou viver por Cristo. E se eu morrer para mim, meu Deus do céu, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Daí você vai falar isso para as pessoas lá fora. E aí, eu não tá louco? Vou fazer 32 anos, não aguento mais viver 32 anos de vida, gente. O cara quer chegar aos 80 anos, cara. Daí 80 anos, viver 80 anos, eu não cheguei na metade da vida. Meu Deus do céu, não, é muita coisa. É muito tempo a viver, cara. E cada ano que passa fortalece mais essa vontade de estar com o Senhor, porque eu leio a Bíblia e falo assim, não, cara, eu só tenho um propósito de viver nesse mundo, viver para Cristo, pregar o Evangelho, viver uma vida com Cristo, só tem esse propósito, não, meu irmão. Olha assim, o cristão verdadeiro, o John Piper, ele tem uma pregação que é esquizofrenia cristã, e é verdade, nós vivemos duas naturezas.
Nós ainda estamos presos nesse corpo de carne, mas nascemos de novo, temos uma natureza espiritual. E nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos nesse mundo para Cristo, mas queria estar lá com Ele. Como que não queria? Dificilmente você vai chegar para um cristão e vai falar assim: ei, você quer ficar vivendo nessa terra, né? Você ama esse mundo, né? Você ama os bens materiais, você ama o sistema desse mundo, né? Você ama as coisas que você tem nesse mundo. Não, o cristão vai falar: eu amo a Deus, queria estar lá com Ele, não vejo a hora. Eu queria ver o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado. O cara estava sendo apedrejado. Se eu bato o dedinho no pé da mesa, o cara já fica reclamando. Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu, vê o céu aberto, Jesus em pé, do lado direito do Pai, e ele ora pelas pessoas que estavam apedrejando ele: Pai, perdoa eles. Era para ele estar rolando, gritando, chorando, resmungando. Não, no último momento de vida, o momento mais sofrido, sendo apedrejado, e os caras não apedrejavam logo na cabeça para morrer rapidinho, não. Apedrejavam bastante para sofrer, era algo sofrido essa morte. E ele olha para o céu e tem a maior visão da vida dele. Quer ver Jesus do lado direito de Deus? Ele está preocupado com a vida. Não, Senhor, me salva, eu quero ficar mais tempo vivo. Não, Senhor, me tira dessa situação, me arrebata para outro lugar para mim continuar vivendo. Não, ele ora pelos caras e vai embora, mano. Vai embora, aperfeiçoado. Lançou fora todo medo, não tem medo da morte, não tem medo como vai morrer, não tem medo de servir a Deus, porque o medo supõe castigo. A parte 3 do texto. É isso, se você não ama a Deus, te falta confiança. Você vai chegar na presença de Deus, você não quer morrer. Você está tão focado nas coisas dessa terra que você tem medo. Você tem medo de quando você ir para a presença de Deus, você não tem confiança no amor de Deus, você não tem confiança na salvação, você não sabe ser salvo. Então você não olha para a sua vida e vê o amor de Deus transbordando na sua vida. Então sim, você tem medo, porque se chegar no dia do juízo, o chicote vai estralar. Condenação é certa. Não, mas se você ama a Deus e você entende que Ele te ama, você já não tem mais medo. Porque aquele que tem medo de viver essa vida para Cristo é porque acha que vai ser condenado por Cristo, que o medo supõe castigo. 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24 diz assim: que o próprio Deus da paz santifique inteiramente. Os santifique inteiramente. Quem que nos santifica? O Deus da paz. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e fará isso. Você acha que Deus é infiel? Que Deus chama o cara, transforma a vida do cara e deixa o cara se perder de novo? Você acha que Deus não vai te manter irrepreensível até o final? Você acha que esse texto não vale para você? Você não tem confiança nesse texto. Deus não vai te santificar. Deus não vai te manter irrepreensível, te conservar irrepreensível até o dia de Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Você foi chamado por Deus? Você acredita que foi chamado por Deus? Você acredita que você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui? Você acredita que de fato a pregação do Evangelho tem adentrado no teu coração e tem trazido transformação? Você acredita que foi salvo? Então está aqui o texto para você. Ele é fiel e Ele fará isso. Você vai chegar no dia do juízo e você vai se alegrar. Você vai ser daqueles... Todo mundo vai estar ajoelhado na presença de Deus, mas você vai ser aquele que vai estar feliz. Você é aquele que não via a hora de se ajoelhar na presença de Deus. Vai ter outros que vão estar tristes, chorando, mas vão estar ajoelhados também. Por isso que o mundo tem tanto medo da morte, tem tanto medo da economia, como é que está, tem tanto medo da doença, tem tanto medo dessas coisas que estão aí fora. Não entenderam, não foram salvos, não sabem quem é Deus, não entenderam o amor de Deus. E a quarta parte do versículo diz assim: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você ainda tem medo, se aperfeiçoe no amor. Se você ainda tem medo, busque comunhão com Deus, leia a palavra, peça explicação, me questione, eu vou te ensinar, nós vamos caminhar juntos, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos, vamos viver uma vida com Deus junto, até que você morra e seja condenado ao inferno, ou até que você se converta, ou até que Deus te salve. Das duas, uma. Viva conosco até o final, até a tua morte você vai para o inferno, ou até o Senhor Jesus adentrar poderosamente no teu coração, de maneira que você tenha confiança, que você ame de tal maneira, que você é aperfeiçoado nesse amor, e você já não tem mais medo de viver para Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Conseguiram entender? Fácil, né?
Ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu tenho medo, ah, mas eu tenho vergonha, ah, mas eu não vou conseguir, se o pastor me chamar aqui em cima para ler um texto, não vou conseguir, eu tenho medo, eu não consigo falar para as pessoas porque eu sou gago, eu sou mudo. Não existe, meu irmão, não existe isso daí, não existe isso daí. Deus já nos deu todas as coisas para esta vida. Se tu não tem alguma coisa é porque tu não precisa, porque se tu precisasse realmente Deus tinha te dado já. Então nós temos todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é ter uma vida piedosa com Deus, é ter uma vida obediente, de reverência a Deus. Então você tem tudo o que você precisa para viver nessa terra. Você tem tudo que você precisa para obedecer a Deus. Não tem nada que te falte. Ah, mas eu não consigo obedecer, mas não consigo mudar, mas não consigo orar, mas não consigo ler, mas não consigo me regrar, não consigo. Papo furado. Papo furado. Você vai dar as mesmas desculpas que eu dou. Papo furado. Tudo conversa fiada. Eu não tenho tempo, tenho meus projetos, tenho minha vida, tenho isso, tudo papo furado. Deus já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Nos chamou para quê? Para a glória dele. Não para nós, para a glória dele. Para a glória dele. Então não venha me dizer que você não consegue, que você não pode. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se aperfeiçoe no amor. Porque Deus já nos deu todas as coisas para que isso aconteça. Para que você tenha uma vida que confesse a Cristo diariamente, para que você tenha uma vida que glorifique o nome do Senhor diariamente. Deus já nos deu, não Ele vai nos dar, não Ele está nos dando aos poucos, Ele já nos deu todas essas coisas. Viva, usufrua dessas coisas que Deus nos deu. O peito dele está disponível, o chicote também. Versículo 19 diz assim: nós amamos. Qual que é o motivo de nós amarmos? Como existe amor em nós que éramos seres completamente depravados e pecadores, como que agora habita amor em nós? Como existe amor em nós? Como nós vamos amar? Como nós amamos? Como isso acontece? O texto continua: porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa não foi tua, a iniciativa não foi minha. Deus se fez carne, habitou entre nós e salvou aqueles que o Pai deu a Ele. A iniciativa foi Ele. Ele mostrou o amor dele por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amou de tal maneira que entregou o seu Filho para aqueles que creem. E só creem porque tem o dom da fé derramado por Deus. Amou de tal maneira que Deus morreu por mim e por você. E não morreu porque eu sou valioso, como as músicas dizem aí fora, né? Que você é o ouro puro do Filho. Isso é uma heresia gigantesca, é satânica essa música, é demoníaca. Você pode colocar ela na lista do funk putaria lá do Rio de Janeiro, porque é contra Deus. É totalmente contra Deus essa música. Deus se fez carne e morreu porque nós somos tão depravados que a única maneira de nós sermos salvos era Deus morrendo. Não é porque nós somos valiosos que Deus morreu para comprar a gente. Mas não valia nada, meu irmão. E o pouco que a gente vale hoje é o poder de Deus que está nas nossas vidas. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro, a iniciativa foi de Deus. Versículo 20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, eu acredito que depois dessa pregação, depois dessas palavras, acredito que cada um de nós que crê realmente, que acredita que for salvo, pode dizer, né? Eu acredito que vocês podem dizer que amam a Deus. Não, eu amo a Deus. Olha tudo que Deus fez por mim, olha tudo que Deus demonstrou do seu amor. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, senão eu não conseguiria nem estar aqui escutando a pregação. Porque é assim, né? Aqueles que não suportarão a sã doutrina, tendo coceiras nos ouvidos, vão correr da verdade, vão adotar mestres para si próprios, conforme os seus desejos, as suas concupiscências, né? É o dia da cura, vai lá, o dia do milagre, vai lá, o dia da prosperidade, vai lá, o dia da libertação, vai lá. Não vai por causa do culto ao Senhor, não vai para ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito que agora que você entende tudo que Deus te fez, que Deus te ama, e você pode ter confiança nesse amor, você pode dizer eu amo a Deus, você pode afirmar eu amo a Deus, mas tenha muito cuidado quando você falar isso daí, porque o texto continua, diz assim: mas odiar seu irmão é mentiroso. Não tenho tempo para estar com os irmãos, eu não consigo estar com os irmãos, eu amo aquela igreja, eu só não vou lá. Então você não ama não, eu vou de vez em quando porque sabe, né, eu sou muito atarefado, eu tenho os meus projetos, não, você não ama. Você não consegue nem estar junto com os irmãos porque você está mais focado na tua vida do que na vida com Deus. E o João no capítulo 1 diz que aqueles que estão na luz têm comunhão com os irmãos. Então se você está na luz, você tem comunhão com a igreja. E comunhão não é de longe, é de perto. Comunhão é compromisso, é intimidade. Você está próximo dos irmãos. Koinonia, né?
Citei tantas vezes essa palavra koinonia, então eu estou próximo, eu estou perto, eu quero ficar mais, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, eu tenho um monte de perguntas, eu quero saber mais, estou começando agora, eu sou novo convertido, e o novo convertido é aquele que quer saber de tudo, eu quero saber, eu quero mais, eu quero viver, eu quero ler, eu quero estar junto com os irmãos. E se algum dia na tua vida passou esse desejo, você tem que voltar para o primeiro amor, a Bíblia diz, que você já deixou o amor que você tinha por Deus. Você caiu na rotina de estar nas reuniões, de estar junto com os irmãos, você passar 5 minutos a mais da reunião, você não aguenta mais, porque você virou algo mecânico, já virou um trabalho para ti, não virou graça de Deus. Não é mais o privilégio de estar cultuando o Senhor, não é mais o privilégio de estar junto com Deus. Odeia os irmãos porque não quer ficar junto, não consegue ficar junto, não se doa para os irmãos. Primeiro são os meus projetos, os meus planos, não servir. Não, o membro do corpo é para servir o corpo, né? Eu é para servir a mim mesmo. Então, como eu dou oferta, eu tenho que chegar lá e tem que ser da maneira que eu quero. Não, você não paga nada aqui. Nós só estamos aqui porque Cristo pagou na cruz do Calvário. Fora isso, é papo furado. 1 João capítulo 2, nessa mesma epístola, diz assim no versículo 11: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então você vai chegar para a pessoa e você fala: ô irmão, você está errado, cara. Você está agindo como um descrente, cara. Você está errado. Você vai ser duro, vai chegar em cima dele, vai repreender ele vai brigar contigo, vai dizer que não. Você vai mostrar na Bíblia, ele vai dizer que tem outra interpretação. Ele vai dizer que não é bem assim do jeito que você está falando, que ele não vive essa vida dessa maneira. Sabe por quê? Porque ele está cego. Ele está cego, está aqui, ó. Mas quem odeia o seu irmão, ele não ama o irmão, então ele odeia. E porque ele vive essa vida distante dos irmãos, ele ainda caminha em trevas, de maneira que ele está cego. E você vai repreender a pessoa, você vai saber. Não é assim? Tantas vezes que eu cito aqui, por que serve a vara do pastor? Lá no Salmo 23, a vara e o cajado, né? O cajado é para proteger do lobo, e a vara é para surar a ovelha. A vara é para surar a ovelha, é exatamente isso. Ao entardecer, não tinha luz elétrica naquela época como hoje, então as ovelhas iam adentrando, né, no aprisco. O pastor ficava na entrada chamando elas, porque elas conhecem a voz do pastor, elas só vêm quando o pastor chama, e o pastor dava uma varada na cabeça da ovelha. Se o gritinho fosse de ovelha, pode entrar, porque o lobo vinha e se infiltrava no meio do rebanho, e como era meio escuro, ele adentrava junto para poder comer as ovelhas de noite, matar as ovelhas ali. Então, se gemer que nem ovelha, é ovelha. Se rosnar, é lobo. Dá a primeira varada que você vai ver se é lobo ou ovelha. A primeira repreensão que você dá no cara, você vai ver se é lobo ou se é ovelha. Se der uma choradinha, porque é uma varada, né? Se der uma choradinha, não gostou, ficou desconfortável, mas não se levantou contra o pastor, contra a Bíblia, contra a repreensão, você vai ver que é ovelha. Agora, se deu aquela rosnada, lobo. Pode bater mais. Agora é o cajado, não é mais a ovelha. Pode ser o cajado agora, até que o cara saia de dentro da igreja. Porque é isso que o pastor deve fazer: apacentar o rebanho de Deus e tocar o lobo. É isso, lenha nos infiltrados da igreja. Não vão aguentar a palavra de Deus. Ainda nessa mesma epístola, no capítulo 3, versículo 15 e 18, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E não é assassino no sentido figurado, é assassino mesmo. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor aos irmãos, alguém que tem o amor verdadeiro de Deus, ama seus irmãos de tal maneira que agora os seus bens materiais não são mais seus, são de todos. Ninguém considerava mais seus os seus bens materiais, vendendo tudo o que tinha, entregava aos pés dos apóstolos, de maneira que não havia mais nenhum necessitado. Atos 2, e vai seguindo a igreja desde o começo, que você vai ver que era assim. Não, é primeiro os meus projetos, os meus sonhos, depois eu vou me preocupar com a vida do irmão. Um amor aos irmãos está completamente ligado aos nossos bens materiais. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8, diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparado com a dedicação dos outros. Do que ele está falando em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8? O que ele está falando no capítulo 8? Sobre as ofertas. Pegue os 5 primeiros versículos desse capítulo e compare a sua vida.
Se você faz a mesma coisa que aquela igreja faz, se você tem o esforço do mesmo jeito que a igreja da região da Macedônia tem, compare. Quer aprender como você deve ofertar? Pega o capítulo 8, leia os primeiros 5 versículos, e quando tu chegar no 8, tu vai saber assim, não, ó, Paulo está falando assim, a ordem não é minha. Eu não estou mudando o mandamento de vocês. A Bíblia não é minha, a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus. Então, olha, eu quero só verificar. Eu quero verificar se a sinceridade, se o amor de vocês é sincero, é verdadeiro, comparado ao esforço das igrejas da Macedônia. Leia os primeiros 5 versículos em casa. E daí quando chegar no versículo 8, você olha para a tua vida, olha para os teus bens materiais, olha para as coisas que Deus tem te dado, e vê se tu tem o mesmo empenho que as igrejas da Macedônia. Daí você vai dizer, pois é, Paulo, o meu amor é sincero comparado com o amor da igreja da região da Macedônia, porque eu tenho me esforçado dessa maneira. Ou você vai dizer assim, na verdade eu não tenho amado ninguém. Na verdade não tenho demonstrado amor por ninguém. Posso até ser salvo, mas não tenho amado ninguém. E se é um salvo, vai levar um choque tão grande que vai começar a amar. O amor está completamente ligado aos nossos bens materiais. Você viu aí na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15 a 18, como é que você pode ver os irmãos passando necessidade, ter uma necessidade da igreja de Cristo, ou pessoal, tanto os irmãos com conjunto, né, a igreja, quanto o irmão na sua vida pessoal, e você não ajudar o irmão. Não estou dando nem mandamento para vocês, o apóstolo Paulo falando. Eu só quero ver se vocês amam de verdade ou não. É tipo assim, não, pode ficar tranquilo, não é um mandamento. Mas se não fizer, você não ama. Se não fizer, você não é salvo. Se não fizer, você não tem as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Que legal, né? Não. Você pode não fazer, não é um mandamento. Mas se você não fizer, é porque Deus não te salvou. Porque você não tem o amor de Deus. Porque você não conheceu a graça de Cristo, como as igrejas da Macedônia foram abençoadas. E ele continua ainda no mesmo versículo do capítulo 4, dizendo, pois quem não ama seu irmão a quem vê? Como é que eu não consigo amar o semelhante? Eu não consigo amar as pessoas que eu vejo. Eu não consigo amar aqueles que estão ao meu redor. Eu sou perfeito demais para amar essas pessoas são muito pecadoras. Eu sou muito perfeito. Se eu não consigo amar o meu irmão a quem vejo, não pode amar a Deus a quem não vê. Vou ler de novo os dois juntos. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Não confie numa pessoa que não ama os seus irmãos. Não confie. Não confie numa pessoa que não ama os seus irmãos. Não confie que essa pessoa ama a Deus. E outra coisa, se a pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas, não confie que essa pessoa te ama. Porque se a pessoa não ama a Deus que é perfeito, vai amar você que é imperfeito. Se o teu marido, mulheres, eles não amam a Deus sobre todas as coisas, de maneira que esse amor é demonstrado por vocês e pela igreja, não confie nesse cara. E eu digo a mesma coisa para os maridos. Se a mulher de vocês não ama a Deus sobre todas as coisas, e você não vê o sacrifício do teu cônjuge pela igreja de Cristo, pelos irmãos e por você, não confie nessa pessoa. Não confie, simples assim. Porque se não consegue amar a Deus que é perfeito, vai amar você que é imperfeito. Mas se ama a Deus, se diz que ama a Deus, então como pode não demonstrar o amor pelos irmãos que estão ao redor? É simples. Quem não ama a quem vê, não vai amar quem não vê. E Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus é a demonstração visível do Deus invisível. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24: ninguém deve buscar o seu próprio bem. Não, primeiro eu, primeiro os meus sonhos, porque se eu ter mais eu vou poder ajudar mais. Conversa fiada. A viúva pobre foi lá e deu tudo o que tinha, e foi a maior oferta, porque não foi a quantidade, foi o empenho que ela tinha por glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Versículo 21 para finalizar diz assim: Ele nos deu esse mandamento. Você lembra que João já falou desse mandamento, que era um mandamento antigo, mas é um mandamento novo? Porque é antigo, porque amar sempre existiu na lei, mas é um mandamento novo porque não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar como Jesus amou. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mateus 22, 34 a 39 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado um saduceu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, opôs a prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro
e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se há um amor verdadeiro de Deus na sua vida, vai ser demonstrado na sua vida pública, na sua vida de comunidade. O amor vertical de Deus é demonstrado de maneira horizontal. Se você é amado por Deus, de cima para baixo, você ama as pessoas, os irmãos que estão ao seu redor. Amada igreja, ame os irmãos como Cristo amou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio e teve uma vida pública. Ele se entregou por nós, Ele passou vergonha, Ele apanhou, Ele sofreu por nós. Então confesse a Cristo publicamente. Viva uma vida que confessa que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que é 100% homem e 100% Deus. Não se importe o que as pessoas vão falar, se importe em honrar a Deus. Se importe, porque se você está preocupado em não desagradar as pessoas, provavelmente você está desagradando a Deus. Se você não está ativo na obra de Deus, você está ativo na obra do diabo. É exatamente isso. Seja ativo na obra de Deus, confesse a Cristo todos os dias, viva uma vida de comunidade, não tenha medo dos perigos dessa vida, das crises dessa vida, das faltas dessa vida. Busque as coisas de Deus, busque o reino de Deus. Comida, bebida, roupa, essas coisas vão ser acrescentadas. Se você não tem, você não precisa. Busque primeiro fazer o bem para os irmãos. Busque primeiro o bem dos irmãos, não o seu próprio bem. Viva uma vida em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Cristo nos resgatou das trevas para nós viver uma vida bondosa, uma vida santa, uma vida de comunhão. Doa quem doer, sofra o que tiver que sofrer. Eu caminho para a vida eterna, eu sou mais que vencedor. Não importa a nudez, o frio, a chuva, a tristeza, a perseguição, a morte, a espada. Não importa, nós somos mais que vencedores. Viva e sirva incondicionalmente, ama incondicionalmente. Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos amar. A demonstração visível do amor de Deus foi na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue puro e santo em favor de nós, pecadores, de coração enganoso, de lábio impuro, de forma que agora, eu e você, podemos gastar toda a energia que Deus tem nos dado, todas as nossas forças e todos os nossos recursos para servirmos uns aos outros. A prova verdadeira que você ama a Deus é amando as pessoas que estão ao seu redor, é amando uns aos outros. E para finalizar, diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11, assim diz a palavra do Senhor: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E a Ele então seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, coloque em pé. Vamos orar para finalizar esse culto, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia.